Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu quero aqui trazer uma mensagem ao seu coração, a você que nos acompanha, que o Espírito Santo de Deus possa te abençoá-lo, te enriquecê-lo, aonde quer que você esteja, você que vai ouvir essa mensagem, o meu maior desejo é que o Espírito Santo de Deus possa te visitar e abrir os teus olhos do coração para que você entenda que o propósito de Deus, o qual Ele tem para você, é muito maior do que você imagina. Aliás, é de propósito aqui que eu quero falar. Porque às vezes nós passamos por determinados momentos, às vezes ao longo da nossa caminhada nós passamos por um momento de desespero, e esses momentos que a gente passa nos causa às vezes aflição, nos causa às vezes preocupação, e a gente não entende que por detrás daquilo o qual estamos passando, um Deus tem um grande propósito naquele momento difícil que Ele permite a gente passar. Olha o que diz aqui no Gênesis 21:14, diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, ou do arvoredo, ou precisamente falando, de uma árvore. E afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Percebem nesta mensagem a Bíblia que se refere a Agar, a qual era escrava na casa de Abraão, mais de Sara naqueles dias. E essa Agar, o fato dela ser escrava na casa do seu senhor Abraão, Deus tinha um propósito na vida de Agar. Deus tinha um plano para a vida de Agar, mas esse plano que Deus tinha para Agar, ou esse propósito que Deus tinha para a mesma, ela não podia viver o propósito de Deus dentro da casa de Abraão. E o que Deus faz para Agar viver o propósito que Deus tinha para ela e para aquele menino chamado Ismael? Deus, ele pega Agar e permite que ela tenha um relacionamento com o seu senhor Abraão, ao ponto dela ter engravidado do seu senhor, e agora ela concebeu um menino chamado Ismael, o qual você conhece muito bem a história. Muitas das vezes, queridos, tem coisas que nos acontecem e as pessoas, muitas pessoas, eu não diria todas, muitas pessoas elas não conseguem ver Deus em determinadas situações por conta do momento difícil que está passando. Muitas das vezes tem pessoas que ela está passando pelo momento desesperador, pelo momento de aflição, de angústia, e as pessoas falam assim: é o diabo, é Satanás, mas não podemos esquecer que a Bíblia diz que quem é de Deus o maligno não toca. Então, até as situações difíceis que passamos, nós temos que aprender a ver Deus até nas coisas difíceis quando nos acontecem. Nas coisas boas, é Deus nos abençoando. E nas coisas difíceis, é Deus que está por detrás dela para que a gente possa viver o propósito, o qual Ele tem para cada um de nós. Se você for em Salmo 26, a Bíblia vai dizer assim, que do Senhor é os céus e a terra, e tudo que nela se contém. Ou seja, assim não sobrou nada para o diabo. Se do Senhor é os céus e a terra e tudo que nela contém, para o diabo não sobrou nada. O nosso grande problema é que muitas situações que vivemos na caminhada com Cristo, a gente fala: é o diabo. Não, o diabo ele não tem poder algum para tocar na nossa vida. Pelo contrário, todas as coisas sujeitaste debaixo do vosso pés. E aqui não era o diabo, era um propósito de Deus para que Agar pudesse viver esse propósito que Deus tinha na vida dela, mas só depois que ela saísse da casa do seu senhor Abraão. Talvez Deus te tirou do emprego, está te colocando em outro, ou Deus permitiu que algo desse errado em algum lugar, com relação ao trabalho, emprego, e você está se perguntando, ou se questionando, ou questionando o próprio Deus, usando o termo que muitas pessoas usam: será que eu joguei pedra na cruz? Não. É Deus cuidando de você, é porque Deus ele tem um propósito na sua vida. É porque Deus ele tem um plano, o teu plano é um, mas o de Deus é outro. O seu propósito é um, mas eu venho te dizer, o teu propósito não é o propósito de Deus. Deus não te impede de sonhar,
Deus não te impede de fazer plano. Deus não te impede de você criar seus projetos, de você elaborar seus propósitos. Mas Provérbio 16, a Bíblia diz que o coração do homem, quando fala do homem, fala no homem e a mulher, pode fazer planos. Deus não impede de você fazer. Mas a resposta não vai vir de acordo com os teus planos. A resposta para a sua vida vai vir de acordo com os planos que Deus tem para você. A resposta para a sua vida vai vir de acordo com o propósito que Deus tem para você. Porque teus planos são muito pequenos aos olhos de Deus. Teus propósitos são muito pequenos aos olhos de Deus. Agora o propósito, os planos que Deus tem para você é sobremodo grande. O que Deus tem para você são coisas que olhos jamais viram, ouvido jamais ouviram, jamais penetrou em coração humano. Ou seja, o que Deus tem para você nunca passou sequer pelo teu coração. O que Deus tem para você é sobremodo grande. E provavelmente você está aí se perguntando, Senhor, por que com o meu casamento está passando por esse momento? Por que com o meu trabalho está acontecendo isso? Por que a minha empresa, o meu comércio não está crescendo? Por que as coisas não estão evoluindo? Por que não está acontecendo como eu queria? Porque não vai acontecer como você quer. Vai acontecer melhor do que o que você está esperando. Como eu falei, uma coisa é o teu plano, outra coisa é o plano de Deus. Uma coisa é teu propósito, outra coisa é o propósito que Ele tem para você. É o caso de Agar. Quando a água acabou aqui no versículo 15, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. Na hora que acaba a providência, na hora que acaba o recurso, na hora que nos encontramos desprovidos de determinadas coisas, nós olhamos em nossa volta e quando a gente não vemos a solução, bate o desespero. Nós olhamos em nossa volta muitas vezes e não conseguimos encontrar a saída ou a resposta para o problema. A maioria das vezes entramos em desespero por não ver aquilo que naquele atual momento precisamos. Aí é onde o desespero bate, é onde muitas pessoas, muitas delas até faz besteira com a própria vida. Muitas pessoas desistem, muitas das vezes, da família, desistem dos seus próprios planos, dos seus próprios projetos, simplesmente por causa do momento difícil que está passando. Foi o caso de Agar. Na hora que ela olhou em sua volta, ela não viu recurso, ela não viu providência, ela colocou o menino debaixo de um arvoredo, de uma árvore, e ficou distante, dizendo, não verei quando o menino morrer, pensando Agar que era o fim. Pensando Agar que não tinha mais como resolver-se aquele problema. Aos olhos de Agar era um problema sem solução, queridos. Aos olhos de Agar aquele problema não poderia ser resolvido. Aos olhos dela era um caso sem volta. Provavelmente você que está ouvindo essa mensagem, alguns de vocês que vão vir estar passando pelo momento e você deve estar se perguntando a si mesmo, pastor, eu estou vivendo algo, não tem jeito mais para se resolver. Não há mais como meu marido voltar para casa, ou a esposa. Não há mais como aquela porta se abrir. Não há mais como prosperar. Não há um jeito para ser curado. O médico desenganou. Não há mais como o filho sair das drogas. Não há mais como tirar a filha daquela mal companhia. Não há mais uma solução para o meu problema. Não há solução a seus olhos. Mas quando nós cremos no poder do Espírito Santo, quando nós confiamos no poder da palavra de Deus, eu vou dizer a você, nada está perdido quando confiamos em Deus. Quando nós confiamos, sempre há uma saída. Aos olhos de Agar estava tudo perdido, mas o que ela não sabia era que Deus tinha um propósito para ela, a partir do momento que ela saísse da casa do seu Senhor Abraão. Aos olhos de Agar era um problema sem solução. A solução estava ali no deserto, mas ela ainda não havia se dado conta. E aí no versículo de número 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhes disse, que tens, Agar? É o que ele está perguntando para você agora. O que está te preocupando? Por que você está desesperado? O porquê da angústia? Por que você está aflito? O porquê que você está em desespero? O que está te fazendo chorar? O que tem te causado tristeza? O que tem feito você perder as noites? O que tem causado aflição ou tormento na tua alma, no teu coração? O que você está passando agora? Qual é o teu problema? Será que Deus não pode trazer a solução? Será que Deus não pode te socorrer? Será que Deus ele não pode agir na tua vida? Disse certa vez o profeta Isaías,
Ele foi claro quando ele disse: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Será que a tua fé é tão pequena para que Deus não possa te estender o braço dele? Será que a sua fé é tão pequena para que Deus não te socorra? Não importa, queridos, o tamanho da tua fé, acredite. O braço de Deus está estendido para te socorrer. O braço de Deus está estendido para te trazer vitória. Você não está só no deserto. Pensava Agar que era o fim. Talvez você está pensando a mesma coisa. Que não há mais como resolver, não tem mais uma maneira de solucionar o problema. Talvez a teus olhos está tudo perdido. Eu vou te falar, não está perdido. Deus, ele vai causar um terremoto por tua causa. Deus, ele vai mover os céus a teu favor. Deus, ele vai enviar aí na tua vida, no teu trabalho, nos teus caminhos. Deus, ele vai enviar na tua empresa, no teu projeto, uma comitiva de anjo direto do céu. E esses anjos vai trazer brasas na mão. Ele vai abater o teu problema, ele vai abater teus adversários, vai abater teus inimigos e vai se fazer sobremodo grande na tua vida. E vai te mostrar que há jeito sim, a solução sim. Nada está perdido quando confiamos no poder da palavra de Deus. Quando confiamos em Deus, ele age como agiu na vida de Paulo e Silas. Ele causa um terremoto, mas ele não desampara os seus escolhidos. Ele não desampara os seus eleitos. O apóstolo Pedro estava na carceragem. Um anjo a visitou e disse: acorda. De repente acordou e tirou Pedro em segurança daquela prisão, daquela carceragem. Quando nós confiamos, ele sempre nos surpreende. Quando nós confiamos, ele não desampara. Quando nós confiamos, ele faz questão de socorrê-la, para mostrar que quando confiamos, ele não deixa os seus escolhidos sem resposta. Ele não vai te deixar sem resposta. O anjo disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta, ergue. Chegou a hora da vitória. Chegou a hora de dar a volta por cima. Chegou a hora de viver o plano de Deus. Chegou a hora de viver o propósito de Deus. Chegou a hora de viver o projeto de Deus. Chegou a hora de viver o que Deus tem para a sua vida. O que dentro da casa de Abraão você não podia viver. Deus te tirou da casa de Abraão para você viver o que Deus ele tem para você. Deus te tirou de algum lugar para que você possa viver o que para você ele tem preparado. Chegou a hora de viver esse propósito. Chegou a hora de dar a volta por cima. Chegou a hora de dar o brado de júbilo. Chegou a hora de viver os sonhos que Deus ele tem para a sua vida no nome de Jesus. Porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Veja, no deserto, ela estava perto do poço de água, mas ela não enxergava no deserto. Parecia aos olhos de Agar está tudo perdido, mas a providência estava ali. Mas os olhos do espírito de Agar estavam fechados. Porém, quando Deus abriu os olhos de Agar, ele enxergou a providência ali no deserto. Na casa de Abraão, ela estava vivendo do que Abraão e Sara proviam na vida dela. Mas agora Agar vai viver da providência divina. Agora Agar vai viver da providência do Todo-Poderoso. Agora Agar vai viver não o que Abraão e Sara tinham para ela. Agora Agar vai viver o que Deus já havia preparado para que ela vivesse. Ela vai viver os projetos de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus. A partir de agora, Agar vai viver exatamente o que Deus já havia preparado para ela lá naquele deserto. Aos nossos olhos, o deserto é o fim. Mas aos olhos de Deus, o deserto é uma nova história para a nossa vida. Quando alguém está no deserto, aquele deserto eu chamo de deserto de escola de Deus. Porque no deserto a gente ora mais, no deserto a gente vive com Deus, o que na casa de Abraão não poderia viver. No deserto Agar começou a viver em novidade de vida, em novidade de vida com o Todo-Poderoso. No deserto ela começou a viver o que Deus tinha preparado para ela. No deserto ela começou a viver o que dentro da casa de Abraão ela jamais viveria. Na casa de Abraão ela era escrava, mas agora no deserto ela é livre e vai viver de fartura. No deserto ela é livre e vai viver de abundância. No deserto ela é livre. E sendo livre, ela vai viver o propósito e a providência que Deus tem para a vida dela. Tá bom? Que você possa refletir nessa mensagem e entender que se Deus te tirou de algum lugar, é porque Ele tem um propósito para você. Onde você estava, você não poderia viver esse propósito. Ele te tirou para que você possa viver nesse deserto o que onde você estava, você não poderia viver. Tá bom? Deixa eu orar por você. Querido Deus e amado Pai,
Senhor Jesus, aonde quer que essa pessoa esteja, eu peço que o Senhor possa abrir os olhos da alma, do coração, os olhos do espírito, para que esta pessoa ela venha se convencer que aquilo que o Senhor preparou para ela é maior do que ela imagina. Que ela não venha se questionar, se perguntar o porquê está passando por isso. Porque em tudo isso o Senhor tem um plano, um projeto, um propósito. E para ela viver esse propósito, esse plano, esse projeto, é necessário passar pelo deserto. É necessário que o que está havendo venha acontecer. Para que assim ela venha se preparar nesse deserto, para que ela viva o melhor que o Senhor tem para ela. Porque o que o Senhor preparou para esta pessoa que me ouve agora, são coisas que olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, jamais penetrou em coração humano. Meu Deus, abra os olhos do Espírito, leve esta pessoa a triunfar, leve esta pessoa a dar a volta por cima, leve esta pessoa a entender que uma coisa é o que ela vivia na casa de Abraão, outra coisa é o que ela vai viver na tua presença. Uma coisa é o que ela vivia onde estava, outra coisa é o que ela vai viver com o Senhor. E o que o Senhor tem para ela é muito maior do que o que ela podia imaginar, do que aquilo que ela sonhou ao longo da vida inteira. Meu Deus, cuida dos teus filhos, Pai. Cuida de cada um que vai ouvir esta oração em algum lugar. Seja com o teu povo. Se faça forte na vida dele. Segura pelas mãos. Abra os olhos do Espírito. E faça com que eles entendam e percebam que o que o Senhor tem para eles é plano, projeto, proposta sobremodo grande, que jamais penetrou no coração deles um dia. A Senhora eu te peço e assim te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui. Mas aonde você estiver, que você possa entender que o que Deus tem para você é algo sobremodo grande. Vou ficando por aqui. A qualquer momento eu estou de volta trazendo mais uma mensagem. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.